Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. Aqui sempre connosco Daniel Branco. Estamos e aqui. Pedro Neves, após uma pequena pausa. Umas Estamos férias, aqui forçado. Hoje também num formato ligeiramente diferente, um bocadinho mais aconchegados. Não é por causa do frio, não. Hoje está a chover. Mas temos dois convidados, portanto isto hoje é mesmo força total. O Tomás e a Filipa, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Aqui hoje vão apresentar uma ideia inovadora na área dos vinhos, que é uma coisa que por acaso eu e aliás eles também não, nunca tinham ouvido falar, mas vamos já desvendar aqui o mistério. Para já vamos-vos apresentar o vinho que vocês trazem e produzem do vosso projeto Audácia Wines. Portanto, Muito importante. Tomás e Filipa, sejam muito bem-vindos e vamos a isto. Obrigado. Obrigada. Não sei se tu queres começar. Posso começar então? A Audácia é um vinho verde 100% alvarinho. Nós trabalhamos em parceria com um produtor, ou seja, nós compramos o vinho e o engarrafamento e depois tudo o resto é feito do nosso lado, ou seja, esse tal conceito inovador de reutilização das garrafas é do nosso lado, tudo o que é comunicação, marketing, etc. é do nosso lado. E pronto, basicamente é este o nosso vinho. Não sei se queres acrescentar alguma coisa para o resumo inicial. É exatamente isso. Depois vamos falar do produtor e da relação que temos com ele. Mas basicamente, se tu fizeres bem. É o primeiro bebê. Primeiro. Tem que ser. Sim, claro que sim. Ser. Queres usar qual? Pode ser. Se calhar usamos o da Audácia, sim, né? pois, ele é o da Faz Audácia. sentido. Primeiro bebê, mas Cuidado. no último. Exatamente. Não queremos ficar por aqui. Exatamente. Não sei se o Eric conseguiu dar o close ali no... Boa. E porquê a região dos vinhos verdes? Foi... Boa pergunta. Inicialmente nós queremos distribuir vinhos naturais, então o projeto não era Audácia de todo, mas falamos com alguns produtores dos vinhos naturais e percebemos que o mercado é muito pequeno, as quantidades, então os preços estão altos e que não precisavam de distribuidores, porque para pequenas quantidades não é a mesma coisa. Obrigado. E então, depois de falar com produtores e de perceber mais o mercado do vinho cá em Portugal, nós decidimos de criar nossa própria marca. Percebemos que fazer um vinho em marca branca era possível. E pronto, é um sonho de trabalhar no vinho. Não vemos do mercado do vinho, nem somos onólogos, sommelier, mas queremos trabalhar neste mercado lindo. E falamos com alguns produtores nos vinhos verdes, provamos muitos vinhos e pronto, percebemos que o vinho alvarinho é monocasta, é um grande vinho, é um super bom vinho, e sabemos também que o vinho verde é uma região única, que é especial para os portugueses, mas também fora do país. Claro. Muita gente conhece. Não é como Porto, mas sim. acho que depois o Porto... Acho que depois, sim. Sem dúvida, sim. Mas eu disse a meus amigos, o vinho não é verde. Sim, foi. Grande discussão sobre isso. É uma grande discussão, exatamente. É uma grande discussão. Porque nós, assim, graças a Deus, esse preconceito ou essa ideia já mudou, ou está a mudar, mas nós ainda apanhamos muito o tipo de cliente, não, eu não quero verde, quero maduro. Mas os vinhos são todos maduros, não há vinhos verdes nem vinhos maduros. Exato. Vinho verde é o vinho branco, ou tinto, ou espumante, ou rosé, da região dos vinhos verdes, com características únicas, mas é assim, características únicas têm em todas as regiões do mundo, cada região é igual a si mesma. Exatamente. E, portanto, os vinhos, há uma razão lógica por se chamar vinhos verdes, mas há muitos portugueses que ainda não sabem. Ainda não sabem. Claro. Muitos portugueses. Ainda não fizeram o dever de casa. Exato. Ainda não. Mas isso também, mas isso também foi culpa da própria região. Porque durante muitos anos eles faziam publicidade e falavam vinho verde. E então as pessoas assimilaram de outra maneira.
Não a correta, não da maneira correta, seminar de maneira errada. E também durante muito tempo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de provar, durante muito tempo os vinhos verdes, para além de maus, eram gasificados com indução de CO2. E sofremos imenso com esse preconceito. Sim, também de acharem que o nosso vinho vai ter gás. Sim, e não tem. É bem uma oportunidade. E então as pessoas perguntam exatamente. A gente fica surpreendido. Por acaso já há muito tempo, talvez anos, que eu não apanho um cliente que me pergunta se o vinho verde que eu lhe estou a sugerir se tem gás. Ou seja, essa ideia que o vinho verde tem gás, acho que já desapareceu já de um todo. bocadinho. Porque já só uma ou duas marcas de todo não, mas acho que sim. O caminho está. Exato, o caminho já está aberto. Eu acho que os estrangeiros continuam muito com essa ideia. Exato. Porque é o que se calhar é mais exportado. Exatamente. Um vinho fraco, sem muitas complexidades e com gás. Sim. E não, o vinho verde é uma grande região de vinho. E faz parte do terroir português. Também. Exato. E tem ali grandes rótulos e grandes pomadas, como diz o Diogo. Grandes pomadas. Vamos fazer o brinde. A audácia. A nós todos, obrigado. Aos vinhos verdes. Exato. E o meu rolha-cast. O meu rolha-cast sempre também. Sim, senhor. Boa acidez. Olha. Muito cítrico. Sim. Parabéns. Muito bom. Queremos opiniões honestas. Claro, mas está a ser super honesta. Aliás, Aqui, é o que nós somos. Exato. Sempre honestos. Aqui a gente fala mal até do vinho do patrocinador, imagina. Mas está espetacular. E tem aquele toque melado. Um bocadinho de mel assim no final de boca. Concordam? Sim. Estou a falar bem, não Sim, muito bem. Por agora estamos a gostar. Nariz tropical. Nariz tropical, cítrico. É mesmo claro ao vinho. É o clássico, é o clássico. Está top. Olha, mas um equilíbrio entre a acidez, top. Ótimo. Sim, a acidez ela vem, explode, mas daqui a pouco fica suave e vai se dissipando lentamente. Exato. Vai se distribuindo na boca de maneira uniforme. Isto aqui, a nossa tábua não é para ficar a ver, portanto faz favor. Exato. Isto aqui os enchidos ficam bem porque tem muita gordura. Por causa da gordura. Só uma pergunta que eu esqueci, não são vegetarianos, pois não? Não. Ok. Não, eu esqueci de perguntar. Eu sou vegetariano em segundo grau, porque eu só como animais que comem erva. Atenção, eu não tenho nada contra vegetarianos, mas é que, imagina, fazer uma tábua com porcos e chouriço para um vegetariano. Pô, ia ser uma falta de respeito muito grande. Não. É porque até na escolha das azeitonas hoje tem anchovas. Exato, tem anchovas. Então o Diogo, ele trouxe o que na minha opinião é o anticristo das azeitonas, é esta. A sério? Já provaste? Já provaste? Epá, não, mas sei lá, para mim azeitona é azeitona. Agora azeitona com anchovas. Eu com anchovas, isso é muito bom. Uma azeitona. É isso. Vamos provar. Azeitonas com anchovas são muito bons, tem outra acidez. Pode ser ainda menos fresco, porque obviamente mais fresco, menos tem aroma, mas sim, é um vinho que tem um bom equilíbrio. Tem, sem dúvida. Também a fruta e a acidez, sim. É uma frase que usamos frequentemente, portanto é bom que também vinho. Tenham dito. Certo. E no início falaram que não eram da área do vinho, né? Então de que área é que vem a Filipa e o Tomás? Vamos começar aqui primeiro. Não, claro. Ladies first, se não me leva a mal. Não, a minha área não tem nada a ver com o vinho, efetivamente. Sim. Eu tirei tudo aquilo que tem a ver com marketing, comunicação, portanto não tem mesmo nada a ver. Nunca trabalhei em nenhuma empresa de vinhos, sim, nada. E lá está, eu continuo sempre tive esta ideia de trabalhar no vinho. Com o Tomás foi exatamente esta união e foi por aí que começámos, mas venho de uma área completamente diferente e o Tomás também. Uhum. Sim, é tipo, por já, sou francês e morava em Paris. Uhum. Então já é longe dos vinhos verdes. Não tínhamos percebido. Ainda não. Sério? Mas podia não ser de Paris. Exatamente. E trabalhava na área de comercial, numa startup lá em Paris. Nesta altura a Filipa estava comigo, mas pronto, rapidamente decidimos de morar, para a Filipa de voltar a viver em Lisboa, para mim de morar em Lisboa. E é assim que eu deixei o trabalho e
pronto, construímos o projeto assim, mas gostamos muito do vinho, é isso o resumo. Gostamos muito dos vinhos. Sempre. Mas também assim, um francês que não gosta de vinho, alguma coisa se passou de errado. Pois é. Que trauma ele tem de infância. Há alguma coisa no berço, assim, qualquer coisa estranha. Como queijo, não é possível. Pois, então depois tiveram essa ideia de criar a Audácia e trabalhar com essa coisa inovadora que é a reutilização das garrafas, né? Isso é um ponto bem importante, bem interessante. E inovador. Exato. Sim. Estávamos a falar em off, sim. Nós nunca ouvimos falar em ninguém que faça isso. E por acaso, não existe. Exato. Não existe. E por acaso eu até conheci um senhor que trabalha com vinho, com vidro, e precisamente com garrafas de vidro, produção de garrafas de vidro. E eu uma vez perguntei-lhe, se o preço do vidro não para de subir, porque é que não se reutiliza as garrafas? E ele, isso não dá porque como a garrafa é contaminada com o vinho, portanto, ou seja, nós utilizamos a garrafa para transportar o vinho, depois da garrafa vazia não dá para reutilizar. A verdade é que dá e de facto faz todo sentido, porque são milhões de garrafas todos os dias que vão parar ao vidrão. Exatamente. Até uma brincadeira que eu fiz quando o Diogo contou isso, eu disse, então quer dizer que um cirurgião usa um bisturi para cada cirurgia. Não esteriliza. Não é? Isso é um bom exemplo. Exato. Sim. Ficar com este exemplo para os clientes. Pois, exatamente. É um bom exemplo. Vocês tiveram algum tipo de ceticismo? Ou seja, de um cliente dizer, mas isso funciona ou não? Não, é mais em termos de espaço para eles, porque por agora trabalhamos com os restaurantes e mais em termos de espaço. Mas pouco, porque nós, obviamente, para incentivar este sistema que não existe no vinho, oferecemos 20 cêntimos por garrafa recolhida. Ou seja, não vai viver com isso, obviamente, mas vai reduzir substancialmente o preço de custo. E com este sistema está pronto a jogar o jogo. Sim. E nós também distribuímos com as grades, aquelas clássicas de água, cervejas e etc. Portanto, para eles já estão mais ou menos habituados. Pois, exato. Ou seja, não entregam o vinho nas caixas convencionais de papel, não é? Que também entram naquelas grades. É um desperdício de material gigante, porque nós abrimos a garrafa, a caixa só serve mesmo para aquilo, ou seja, nós tiramos os vinhos e as caixas vão todas para o lixo. Exatamente. E portanto, se utilizassem o mesmo sistema das garrafas de água, era um sistema reutilizável e não precisamos estar sempre a gastar papel. E o argumento no início que estava a dizer, que o Diogo estava a dizer, em termos de bactéria e tudo mais, é como as cervejas, Coca-Cola. Até as próprias águas, porque mesmo a água pode estar em contacto com alguém, até podem beber da garrafa, porque uma garrafa de vinho não é uma coisa que normalmente acontece. Claro, tal e qual. Pronto, e fazem na mesma, portanto. Em Alemanha, por exemplo, e nos países nórdicos, estão a fazer isso mais com as cervejas, mas também com o vinho, e funciona muito bem. Sim. E já há muitos anos que estão a fazer isso. E mesmo países que nós não temos muita noção, por exemplo a Croácia, que nós quando andámos a pesquisar sobre este assunto, faz imenso este tipo de sistema, que era algo que eu propriamente não tinha essa noção. E funciona mesmo até com os particulares, o que é interessante, ou seja, há próprias caixas onde a pessoa pode deixar as suas garrafas e receber um incentivo, 15 cêntimos, 20 cêntimos, o que for. Pronto, e isso incentiva a que exatamente a pessoa possa fazê-lo. Portanto, e é sustentável, não é? Uma coisa assim que você também está retirado do lixo centenas de garrafas que iam para lá e, enfim, e estão a dar... No caso do vidro, isso não acontece porque já existe um aproveitamento total do vidro que é reciclado. Mas ainda assim os recursos necessários, os recursos necessários que são os recursos necessários para fazer essa transformação, porque o vidro tem que ser derretido para ser feito novo. Exatamente. É muito mais fácil e muito mais barato nós fazermos esta tal reutilização. Em termos de energia, de consumo de água, nada a ver. É 80% de tu vais me ajudar, de CO2 menos com este sistema de vasilhame, de depósito e recolha, 80% menos que a reciclagem. Mas pronto, a reciclagem já é melhor que nada, obviamente. Obviamente, não vamos dizer isso, mas ainda há um longo caminho pela frente, sim, em relação a isso. E acho que, sem dúvida, o reaproveitamento é mesmo a melhor... É melhor do que qualquer tipo de reciclagem, porque reaproveitar é voltar a usar e não se perde nada. Exatamente. E era o que se fazia antigamente. Sim. Exato.
Sim, exatamente. Estão a resgatar isso. Sim. E nos tempos atuais é excelente, é uma excelente ideia. E a região dos vinhos verdes, para você já foi logo de início aqui, ou houve assim fizeram uma lista e foram abatendo por critérios? Como é que foi a escolha da região? A história é engraçada, porque inicialmente, depois de tentar distribuir vinhos naturais, que não funcionou, queríamos trabalhar com um vinho tinto ligeiro, diferente, com características fora da caixa. E então queríamos trabalhar com um vinhão. Os vinhos verdes. É assim que começamos. Mas pronto, o vinhão é muito difícil a democratizar. Sim. É complicado. E acho que para uma primeira referência... Alvarinho mais seguro. Exatamente. Mais seguro. Sim. E é assim que, para começar, começamos com a região dos vinhos verdes. Mais consensual. Mas sim. Queríamos trabalhar com um vinho terroir, com uma casta autóctone e em monocasta. E que representasse também Portugal, porque nós queríamos começar por um vinho português e nada melhor do que... Pronto, este é português, não há mais lado nenhum. Exatamente. Então foi também por aí, exatamente. Exato. Força. E para quem está nos a ouvir lá em casa, como é que, quais são os parceiros que vocês já trabalham com alguma garrafeira? Onde é que, se eu quiser comprar este vinho para casa, como é que eu faço? A maior parte é em restaurantes por agora. Na zona de Lisboa, principalmente. Depois também temos, mais recentemente, a Garrafeira Imperial, boa. Que também já trabalha connosco, que é ótimo. E por ainda agora... não receberam as garrafas, mas pronto, sim. Mas já fez encomenda, já fez encomenda, já está bom. Sim. E eu acho que em termos de garrafeira por agora é isso. E lá está, este sistema de depósito e recolha acaba por ser mais fácil também. A Mercedes é do Júlio também. Também, que é muito simpático. Senhor Júlio, se estás a ouvir. Ele vai ver, de certeza. Certeza. Não, mas este sistema de depósito e recolha é muito mais fácil com a restauração. Claro, porque a garrafa não sai do estabelecimento. Exatamente. É muito mais fácil de controlar. Obviamente que no futuro nós gostaríamos de ter uma comunidade e que houvessem estes restaurantes, garrafeiras que fossem pontos de recolha, onde, por exemplo, eu bebi um vinho ontem e posso recolocar a garrafa vazia e que tudo funcione nesse sistema virtuoso. Mas por agora não é o mais fácil ainda. Há muita educação ainda a fazer. Mas caminhamos para lá. É um trabalho de conscientização e isso leva também algum tempo, não é? Sim, faz parte. Exato. Infelizmente nós perdemos esse hábito. Eu, por acaso, há uns tempos atrás teve uma entrevista sobre isso, que é a questão de quando as pessoas antigamente iam à mercearia e embrulhavam tudo em papel manteiga, e portanto nós antigamente éramos muito mais ecológicos sem saber o que somos hoje em dia, porque são embalagens de plástico para tudo. Completamente. E de facto perdeu-se isso talvez em 50 anos, porque foi mais ou menos na década de 70 que se começou a utilizar o plástico assim massivamente. E portanto agora temos que voltar outra vez a reeducar as pessoas e mudar um pouco os hábitos de consumo rápido. Até mesmo os supermercados já avisaram que até aquele de plástico fino vai ser pago, portanto a fruta e os legumes, se a pessoa quiser levar um saco, vai ter que pagar. O que acabou por não ser ou seja, o objetivo de cobrar pelos sacos era diminuir o consumo de plástico. Claro. Mas provou-se que isso não está a resultar porque o consumo de plástico disparou. É porque é barato. A pessoa olha aquilo como 10 cêntimos, 5 cêntimos, ou seja lá o que for. Agora, como é que começa a cobrar 20 euros cada saco, todo mundo leva. Exatamente. Exatamente. Sim. Eu por acaso para compras utilizo o Ráfia. Aqueles grandes, aqueles grandões. Grandes, ainda por cima dá para meter lá tudo. Claro, exatamente. E pronto. Mas de facto, depois às vezes para fruta e legumes é um pouco mais complicado. Sim, claro. Nós não somos extremistas. Claro, para comprar frutos utilizamos o saco plástico sem dúvida. É mais que queremos aproveitar do vidro, porque o vidro é muito fácil de lavar e esterilizar uma garrafa de vidro. É complicado de substituir o plástico, que é muito mais barato que o vidro. Para os industriais faz sentido trabalhar com plástico, então isso é mais complicado. Mas sim, pronto, nós queremos aproveitar do vidro, porque uma garrafa pode ser reutilizada 25 ou 30 vezes sem problema. E ainda mais, mas pronto, depois é uma média. Mas porque essa média é derivada ao quê? Porque
em geral, podemos guardar uma garrafa assim de 50 vezes, mas depois tem um risco que pode se partir e para o cliente não é ótimo. É por isso que 25, 30 vezes temos a segurança que a garrafa não vai se partir no transporte ou assim. Ou dentro do restaurante, sim, claro. E depois, como é que vocês fazem o controle desse número de vezes que a garrafa já foi reutilizada? Por agora estamos no início, então há poucas garrafas que já têm 2 vidas, mas porque por agora trabalhamos só temos 1000 garrafas, tínhamos 1000 garrafas. Ok, então é fácil de rastrear. Então é fácil, fazemos as contas por caixa e pronto, com numeração, mas obviamente que se temos um processo mais industrial, dia, mas há um prazo já futuro, vamos colocar código de barra. Exato, para conseguir seguir o seguimento assim. Conseguir saber onde é que elas estão, não é? Isso até digo mais, até para o próprio cliente até acho que é interessante saber, olha, esta garrafa já foi reutilizada 4 vezes e nós já poupámos, ou seja, esta garrafa já permitiu que se não se emitisse X quantidade de CO2 para a atmosfera. É também um dos objetivos de controlar e de informar as pessoas e além disso, de fazer participar os particulares neste processo. Sim. A Filipa até vai explicar isso. Ou seja, das pessoas sentirem-se basicamente importantes em todo o processo também, de envolver todos. Exatamente. E isso faz parte da comunidade. É uma comunidade, exato, como a Filipa mencionou. Exatamente. Porque, por exemplo, nós trabalhamos com restaurantes, que pode ser um ponto de recolha. Vendemos online uma garrafa a um particular que pode ir depositar sua garrafa e ter um desconto neste restaurante. E é bom para o restaurante, é bom para o particular, porque está a fazer uma boa ação, tem uma recompensa, e é bom para nós. É bom para, e para a planeta. E esses sistemas de recompensa é a melhor forma de começar a reeducar o povo. Porque, imagina, eu faço uma analogia assim. Um cão, quando está sendo adestrado, ele faz uma boa coisa e o dono tira um biscoitinho e dá a ele, dizendo, olha, parabéns, fizeste bem. Para nós seres humanos é a mesma coisa. É verdade. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você faz alguma coisa boa, no caso dessa comunidade que um dia vai dar certo, de certeza absoluta. Obrigado. Já está a dar, mas ainda mais. Exato. Não, sim, é que a comunidade. Claro, esse é o início do projeto, claro, não é? Claro. É como nós? Exatamente. Faz parte. Imagina, e vocês recompensarem as pessoas por irem lá colocar a garrafa de volta naquele ponto de recolha. É um novo sistema, exato, é um novo sistema de hábito, reeducar e fazer com que as pessoas criem um bom hábito. Exato. Não é? E como as empresas com os cotas de CO2. Exato. Tem de pagar? Exatamente. Sim. Enfim, é uma excelente... Se bem que isso já é um bocadinho controverso, porque eu, por acaso, houve um diretor quando eu estava a fazer o embarque no hotel onde estou a trabalhar, houve um diretor que contou uma história engraçada, que foi houve um grupo de crianças que visitaram o hotel e eles disseram que as pessoas que não punham as toalhas para lavar todos os dias, havia uma situação, já não me lembro bem em pormenor o que é que acontecia. O que significa que se poupava dinheiro se o cliente não pusesse a toalha todos os dias para lavar, em termos de água, energia. E uma criança de 8, 9 anos perguntou: o que é que vocês fazem com o dinheiro que poupam? Ou seja, existe essa preocupação de perceber que, de facto, é importante que as empresas paguem pelas emissões de CO2 ou não paguem, mas o que é mais importante é saber o dinheiro que essas empresas pagam, para onde é que ele vai. Claro. Infelizmente em Portugal a gente já sabe para onde é que ele vai, mas não sou em Portugal, mas isso é em todo lado. Mas de facto acho que mais do que cobrar às pessoas pelo aquilo que fazem ou deixam de fazer, é realmente o efeito que isso dá. E neste caso nós vemos realmente o efeito, que é uma redução drástica do consumo de água, de energia. A pessoa consome o produto que ao fim e ao cabo quer, porque é o vinho, mas sem uma data de componentes adjacentes ao consumo de vinho que são desnecessários. Eu acho que de todas elas, a caixa
de cartão ainda é aquela que me custa mais, porque a caixa vem até, muitas delas vem até bonitinha, toda arranjada, impressa, com o rótulo, com isto, com aquilo, e depois eu chego lá, agarro no saca-rolhas, rasgo aquilo e pronto, e está feito. E é um trabalho inglório. É a mesma coisa que as caixas de madeira, se bem que as caixas de madeira as pessoas até têm um certo amor pelas caixas. E guardam e dá para outras. Consegue dar outros fins, exatamente. Aliás, a caixa de cartão a Garrafeira Estado de Alma coloca no Facebook. Temos X caixas e, pelo que sei, desaparecem. Ou seja, as pessoas vão logo à garrafeira à procura porque querem levar as caixas para casa. É que há muitas pessoas que fazem trabalhos manuais que utilizam aquilo para reaproveitar de alguma forma. Isso é excelente. Isso é excelente. Reutilização também. Exatamente. Uma segunda vida para tudo. Exatamente, é claro. A gente também podia ter direito à segunda vida, não é? Mas... Era. Tem, só que não sabes, é chamada reencarnação. Exato. Para quem acredita, bora. Mas é isso. E a escolha do produtor, fizeram imensas provas também até chegarem nisto, né? Que é aqui estamos aqui a beber um excelente vinho. Para já, recomendo quem está em casa e a procura aí nos locais onde foi indicado, né? Na Garrafeira Imperial, lá nos vários restaurantes. E online vamos também ajudar isso, porque nas nossas redes podem sempre falar connosco. Sim. Por agora fazemos tudo, então Exato. Ou é Filipe ou sou eu. Vocês já exportam alguma coisa ou nada? Não. Por agora... Bem, também são mil garrafas também. É consolidar o mercado. Sim. Eu digo isto porque como tu vens de França, podia ser que tivesse lá algum contacto e que já houvesse algum interesse. Sim, claro, mas claro é o objetivo também, mas o preço do transporte é muito caro. É muito caro. E é interessante com uma quantidade já alguns paletes e por agora não dá para alguns paletes, então vamos esperar um bocadinho, mas sim, faz parte. A França é um mercado que é grande, as pessoas gostam muito do vinho e também este conceito de reutilização do vidro está a ser aceitado. Não é muito conhecido também, mas há uma marca que faz isso. Lá também não é feito, não é? Não é feito, não é. É o início deste projeto. Há algumas marcas que trabalham com este conceito, marcas de vinho. Mas é muita margem. Mas é muita margem. É mais como cá cervejas, águas, Coca-Cola, soda, outros soda. Mas sim, é o início deste projeto. Mas a questão que eu tinha feito, no caso, para a escolha deste produtor em específico, como é que chegaram a provar outros e, claro, não precisam falar o nome, obviamente. Muita coisa. Mas imagino que devem ter aqui provado uma boa quantidade de vinho, não foi? Para até chegar neste. Provamos de tudo. Provamos de tudo. Que chatice. Trabalho ruim, não é? Há vinhos, não, mas... Sim, claro. Vai para a carne. Exato, dá sempre para reutilizar. A palavra-chave é reutilização. Exatamente. Não serve para mim, mas para aquele lombinho de porco no forno, claro. É mesmo exatamente. Por que não? Mas não, acho que começamos a provar vinhos em setembro. Setembro de 2022, okay. Sim. E encontramos o produtor, acho que era em janeiro, fevereiro. Acho que janeiro. Janeiro, salvo erro. Sim. E então, neste prazo, era provar vinhos, encontrar produtores, falar com eles, porque, obviamente, a qualidade é o mais importante, mas também a relação é importante. E então, nós já provamos bons vinhos. Por acaso, não era a casta Albarino, era monocasta Arinto, que não é acima do Albarino, sinceramente. De qual região que era? Para já? Vinhos verdes. Vinhos verdes. Sim. Já estava depois nós focámos, exato. Nesta fase dos vinhos verdes. Escolheram a região, foram atrás do monocasta. Exatamente. Era muito vinhos a provar. Mas pronto, a relação não se encaixava como nós queríamos e então é por isso que decidimos de mudar e encontramos o Adriano, que é o produtor, que faz um trabalho excelente e também que
temos uma confiança com ele, temos uma boa relação, e isso também é o mais importante, a qualidade do vinho e a relação. E é assim que decidimos de trabalhar com ele. Mas sim, 4 meses, 5 meses de provar vinhos, de procurar e correr atrás. Imagina, isso não foi. Quer dizer, é um trabalho prazeroso, mas não foi fácil. Mas é duro. Exato. E depois a região dos vinhos verdes também fica longe. Exato. Vocês não. Porque eu estava convencido que vocês tinham mudado para lá. Sim. Não. Mas continuamos em Lisboa. Vivem em Lisboa, mas tem que ir lá para Exatamente. Mas queremos mesmo ver o produtor, claro. ver a quinta, obviamente. Claro. E já tem planos então pro vinhão, não é? Não sei se podem falar. Claro, não é um segredo. O vinho é mais difícil a desenvolver, a democratizar. Honestamente, há alguns vinhões que eu gosto, mas... E cada vez há projetos mais interessantes. Sim. E Alvarinhão, inclusivamente provámos o Alvarinhão no último episódio, não foi? Foi Afros, não foi? Foi o Afros. Eu não estava cá, mas eu vejo os episódios. E estava um Alvarinhão top. Ok. Top. E Monocasta? Monocasta, Alvarinhão, 100%. 100%. Estava brutal. Sim. Nós não decidimos por agora. Queremos trabalhar em Monocasta com uma casta autóctone e com uma casta que faz vinhos mais leve. Sim. Pode ser vinhão, mas também pode ser baga, castelão, negromol também. Boa. Vamos ver, depende da relação também com o produtor, mas não será o mesmo. E vocês querem manter a região? Ou... Não necessariamente, não. Mas o próximo passo será sempre um vinho tinto ou ainda pensam explorar mais as castas brancas? Ou será mesmo o foco agora é um tinto? O foco é um tinto o foco é o Alvarinho. Sim. Mas a seguir, o próximo bebê. O próximo bebê é um tinto para fazer este sistema de gama, ok? Claro. Um branco. Um branco, um tinto, dar mais opções aos clientes. E lá está mais... Escolha um baga, por favor. Baga, sim. É muito bom, não é? É minha casta favorita. É ótimo. E lá está, nós sentimos muito, se calhar... Entre nós sentimos isso e mesmo com outras pessoas que se gosta cada vez mais de um vinho mais ligeiro, não ter aqueles vinhos tintos tão fortes. Nós em Portugal temos muitos e são bons, mas que para um consumo mais cotidiano... É aquele vinho que é, depois de beber a garrafa tem que ser uma cesta. Um alentejano. Mas se não for uma cesta porque vai ser uma cesta obrigatória, porque dependendo do vinho. Nunca é nenhum frete uma cesta. Uma cesta é sempre uma coisa sempre prazeroso. Uma cestazinha depois do almoço é aquela maravilha. É prazeroso. Ótimo. Vocês têm de investir numa zona para fazer a cesta. É verdade. Na restauração, não sei se vocês conhecem essa realidade, mas isto é um velho ditado. Já vai começar. Já vai começar o Diogo. Lamúrias do Diogo, episódio 1, vai. Episódio 1 não, episódio 50. Episódio 50, É que nós temos quantos episódios? São 12 por... São 13. São 13 por... Aliás, temos que mudar esse número. Sim, mas temos... Mas essa é outra conversa. Vamos ter para aí 26 episódios quando acabarmos a temporada. Ele já está para aí no 50 e tal. Exato. Lamúrias. Mas existe assim um velho ditado que é, na restauração é de sol a sol e mais um bocadinho. É aquele bocadinho. Então faz sentido. Aquele bocadinho que é mais do sol a sol. Que a gente nunca sabe quanto tempo é que é. Porque é literalmente porque no Alentejo há uma coisa engraçada no Alentejo, quando se vocês forem ao Alentejo e perguntarem uma indicação, olha, onde é que fica não sei o quê? É já ali. Mas o já ali pode ser 1 km, 10, 20, 30, é já ali. E portanto, este bocadinho na restauração também é só um bocadinho, só que este bocadinho pode ser 1 hora, 2, 3, 4, portanto, pode ser as que forem. E portanto, a cesta devia ser uma coisa implementada, porque de facto uma pessoa tem que fazer uma pausa entre o início do trabalho e o fim, que é claro. Que nunca se sabe quando é que começa e nunca se sabe quando é que acaba. É verdade. Mas os espanhóis fazem isso. Pois o Tomás é adepto de cestas também. Quem não? Vou voltar a casa e fazer uma cesta. eu não consigo, porque se eu fizer uma cesta, a minha cesta tem que ser. Não é, já é além da cesta, porque depois tenho que dormir, exato. Não, eu gosto de dormir. Aliás, eu vou confessar aqui uma coisa: todos os podcasts, como nós bebemos aqui uns vinhos só para.
para falar sobre assuntos. Eu chego assim 2h30 da tarde, 3 a casa, é aquela cestinha até às 4h30, 5 da tarde. E isto para quem não vai trabalhar a seguir, porque eu a seguir vou estar a trabalhar. Pois, lá está. Pois. Lá está. Esse privilégio para alguns. É exatamente, é assim estudasses. Assim, 15, 20 minutos. É perfeito. Meia hora, vá. Meia hora. Não, mas já. Se estender. Não, À frente da volta à França. olha, ou então dormir um filme também é bom. Também é bom. Isso, sem dúvida. Vamos terminar aqui o. Daniel, Não, eu vou trabalhar. Eu vou estudar. Mas o chão eu não lá estudei. o chão lá não é direito? Lá no trabalho. Esse vinho está muito bom. Não, mas está grande vinho. Mete só mais aqui um bocadinho, porque eu acho que merece. Obrigada. Para terminar isto já Tá. está mesmo. Eu acho que merece mais um brinde por causa deste projeto fantástico. Exato. E deste vinho que está. Obrigado. Obrigada. Então, mais um Muito brinde. obrigado. É uma grande ideia e nós Obrigada. desejamos sucesso. Muito sucesso. Muito obrigado e muito obrigado pelo Pelo convite. convite. Obrigada. Claro, não, que é isso, pelo amor de Deus. Ideias boas têm que ser partilhadas E divulgadas. e divulgadas. Enfim, nós não temos assim tantos seguidores. Mas volta e meia vai lá uns 5 mil, 10 mil visualizações, mas isso é. Pois. Pronto. Também Mas estamos a fazer o nosso caminho. Estamos a fazer o nosso Exatamente. caminho, exato. Mas a gente ajuda no Exatamente. que podemos, não é? Claro. Cada E pedra por faz acaso uma até já montanha. tenho um restaurante para vocês irem que tenho a certeza absoluta que vai querer trabalhar com vocês. Que era um restaurante onde eu trabalhei, que é o Jardim, que eles têm uma componente muito de é vinhos verdade. naturais e uma preocupação de reutilização de produto Ok. e portanto pá, acho que Então enquadra-se perfeitamente. eu, quando Sim. vocês começaram a falar, quando eu comecei a ler sobre o vosso projeto, pensei logo, olha, o Jardim é mesmo o o sítio para ideal vocês irem. para pôr Ok. lá o vinho, exatamente. Não, o vinho não é natural. Não, mas esta sim, questão mas da Questões a ideia toda do ecológicas. projeto. Do Sim. ambiente, reutilização. Que às vezes já há restaurantes que trabalham só com vinhos naturais, sem Aliás, intervenção, que ou não biológicos. querem a audácia por isso. vocês era importante que vocês conseguissem essa certificação porque existe uma aplicação, não sei se porque se calhar és capaz de conhecer, que é uma aplicação que se chama e agora? Agora o problema é teu. Foi você que puxou o assunto. É uma aplicação de vinhos naturais. Google, É uma aplicação de vinhos naturais que tem tem um mapa que nós conseguimos ver os produtores a nível europeu que fazem parte dessa aplicação e os parceiros que trabalham com elas, quer garrafeiras, quer restaurantes. E existe um grupo de... Desculpa, Eric. O Raizinho? É, o raisin. Raisin. Exatamente. É francês? É francês. Eu só me vinha grape, mas é raisin. É raisin. Raisin, uva em francês. E isso é muito importante porque existe também... Porra, o Eric sabe mais. O Eric que é um Eric. profissional de áudio, vídeo Eric. e tudo isso, Muito bom. sabe Agora muito tá, mais que o Diogo, que é um sommelier. bem. Aliás, Não, eu sabia. Só é que, um tipo, sommelier de um grande grupo. Vamos lá. Mas O Eric está no eu nível. sabia, eu não me lembrava, mas eu sabia, tanto que eu estava a falar do assunto. Sim, calma. Calma, E- Diogo, eu só estou a te picar porque você pega pilha rápido. E há um grupo de pessoas que viaja muito à volta disso. Sim, porque sim. quer ir provar vinhos naturais, quer ir a sítios que vendem vinhos naturais. E se vocês tivessem a certificação e o plus de esta reutilização e preocupação da reutilização das garrafas e também a questão do cartão, acho que Sim. também é uma questão, não sei se fizeram de propósito, mas como tinha que ser dessa forma, acho que também faz sentido referir Sim. que também não existe esse desperdício de cartão. E portanto faz todo sentido a vocês estarem numa aplicação como essas, porque Sim, pronto, sim. existe essa. Completamente. Sim, E mesmo a questão da comunidade, é mais uma comunidade da qual fazemos parte, isso é importante, sim. É mesmo, por exemplo, há uma outra aplicação também sobre a cozinha vegan e todos os veganos sabem que é ali que vão ter que ir descobrir o que é que existe em termos Olha, de novos sabia. restaurantes e etc. Portanto, todas essas comunidades, às vezes Claro, de é nichos, importante. são importantes, sim. Porque agora existe tanta informação, tanta coisa, estamos sempre A ser bombardeados. a bombardear-se com tanta Completamente. coisa. Estes nichos são importantes para nós irmos selecionando a informação, não é? Há Exatamente. muita coisa que simplesmente não nos interessa. Então, se Exatamente. nós nos focarmos naquilo que queremos, efetivamente, é brutal. Exatamente. E como o vosso público é muito expert, já falamos com alguma gente que é no vinho, que conhece meia rolha, porque estão expertos e
e pronto, é um nicho e é assim que um projeto se desenvolve. Claro. Focalizando um nicho para... Sim, mas nós também temos uma audiência que é assim mais enófilos, sim. Exato, mas a maior parte sim, mas são profissionais, exatamente. Para mim Portugal é o grande defeito deste país, porque é um país pequeno, nós somos um país de 10 milhões de pessoas, não é? E portanto tudo é nicho, ou seja, qualquer coisa que desenvolvas, a menos que seja Coca-Cola ou ketchup, vai sempre haver muita gente que não conhece. Gostaria de ter esse nicho. Também eu. Mas o vinho, essencialmente, eu percebi-me disso quando vi a lista dos 10 vinhos mais vendidos em Portugal. E todos eles eram vinhos abaixo dos 3, 4 euros a garrafa. Porquê? Porque a maior parte das pessoas não tem cultura gastronómica e não valoriza, nem se consegue perceber porque é que o vinho tem que custar mais do que isso. Claro. Se quer provar uma coisa mais específica, uma coisa talvez um bocadinho, talvez não, mais bem feita, e de facto ou seja, isto é uma aprendizagem que requer algum tempo e foi por isso que nasceu Meia Rolha. Exatamente. Que era Nós justamente também para mostrar às tentar ajudar as aproximar. Pessoas e aproximar elas, aproximar as pessoas do mundo do vinho, vínica sem preconceitos ou sem aquela falso elitismo que sempre falámos aqui. Exatamente. Que o vinho também em Portugal, e acho que também em França, não sei, mas o vinho em Portugal sempre foi ligado muito a um elitismo, uma um bocadinho por todo lado, sim. E então sim. Acho que queremos também democratizar um bocadinho isso, que não é preciso grande pompa e circunstância para abrir uma garrafa de vinho. Basta querer provar ou basta querer conhecer. Basta um saca-rolhas. Exatamente. Às vezes nem isso. Quantas vezes? Pois, às vezes sapato. Um sapato ou uma espada, às vezes, para abrir um... Acho que toda a gente em Portugal ou mesmo em França conhecem vinho e há sempre um vinho na mesa, mas obviamente não é o mesmo vinho de todo lado. Acho que esse hábito de conhecer a história do vinho, de conhecer as castas, coisas assim, é mais elitista, é verdade. Sim. É verdade. Mas mesmo tipo nas aldeias, tínhamos o exemplo do vinho verde, do vinhão, o vinho em pipa, e isso faz parte da cultura também, que é fixe. Mas há menos essa questão de saber de onde vem o vinho, se há pouco ou não intervenções. Exatamente. Também isso é mais elitista, de conhecer o vinho. Eu vejo como um falso elitismo, porque o vinho é uma bebida de comunhão, de partilha, não é? E isso há em toda a esfera social. Sim. Desde a mais alta à mais baixa. Eu acho que uma coisa que eu admiro mais nos franceses, admiro muito dos franceses, é o bairrismo. Ou seja, eles são muito orgulhosos daquilo que fazem. E Desculpa. Vai, continua. há uma private joke aqui que eu... não, é porque nós já sabemos o que vais dizer, mas eles não sabem. Ok. Porque, por exemplo, eu fui à Borgonha e a Bordeus, e quando nós entramos num restaurante... Ele fala isso todo episódio. Na Borgonha, Caso não sabia. na Borgonha ou em Bordeus, as cartas de vinhos são muito da Borgonha ou de Bordeus, ou seja, é muito difícil ires a Bordeus e tentar provar um vinho até fora da região de Bordeus, porque eles não têm muito Bordeus, em Borgonha é a mesma coisa. Em Portugal, infelizmente, não acontece muito isso, porque eu às vezes falo com pessoas, até por exemplo, eu sou perto de uma região vínica, que é perto do Cartacho e da Ruda dos Vinhos, e pessoas de lá que não conhecem os vinhos de lá. E alguns até que nem sequer sabem que ali se produz vinho. E acho que falta-nos um bocadinho isso, pelo menos a necessidade de conhecer o que é nosso. Como por exemplo o vinho Carcavelos, que é um vinho que eu apresento até a portugueses, que é um vinho fortificado. Que não conhecem, não é? É um vinho fortificado que data, já existem registros de produção de vinho Carcavelos do século XIV. Nós já exportávamos vinho Carcavelos para a Inglaterra no século XVII. E portanto é uma coisa com imensa história. E as pessoas, Carcavelos, a sério, nós temos um fortificado em Lisboa. Carcavelos, sim. Carcavelos fortificados. Sim, aqui há. Mas quase teve a linha de Cascais. Quase teve extinção. Sim. Carcavelos. Porque Carcavelos teve uma produção de 1000 hectares.
Só que com o crescimento imobiliário e com o crescimento da zona de Lisboa, quase que foi erradicada a produção de vinho da zona de Oeiras. Daí também o desconhecimento. Exatamente. O que é que aconteceu? A Câmara de Oeiras, a produção do vinho de Carcavelos é uma produção do Estado, porque a Câmara de Oeiras é que explora a produção vinícola, e proibiu arrancar qualquer vinha que tivesse plantada, e não se pode construir em nenhum solo em que esteja uma vinha. E aos poucos e poucos até foi e está a replantar a produção de vinho, portanto a produção de vinho cresceu e neste momento já está salva, ou seja, não há o risco de desaparecer. Houve um trabalho imenso mas eu falei várias vezes já com o enólogo responsável e com as pessoas que trabalham com o vinho, com o Carcavelos, e é uma dificuldade gigantesca em termos comerciais para vender aquilo. Eles fazem várias ações de ir aos supermercados e tentar mostrar às pessoas, garrafeiras, e as pessoas simplesmente não conhecem, nem querem conhecer. E também já temos 3 em Portugal, né? Exatamente. 3 vinhos do mesmo estilo, fortificados. Madeira, Porto. A entrada é mais difícil. Exatamente. É isso, às vezes o Porto é muito forte. As pessoas têm muita cultura do Porto e o Moscatel de Setúbal. Aliás, são mais fortes. Fortificados. Quarto com o Carcavelos. Não? Sim, ok, sim, mas quase 3. Sim, ok, sim. Não, já tens 3. Ou seja, esse trabalho é quase inglório, porque tu tens 3 à frente neste momento. Sim. E 2 deles muito fortes. Pois, que é o Moscatel e o Porto. Porque o Madeira, infelizmente, não é tão conhecido assim em Portugal quanto deveria. Mas é muito exportado, que é muito exportado. É mais conhecido nos É mais conhecido fora do que aqui dentro. É super interessante. É verdade. Sim, é fantástico. É engraçado porque eu falo do Madeira e os americanos às vezes sabem mais do Madeira que os portugueses. Mas isso foi porquê? Porque a independência dos Estados Unidos foi blindada com Madeira. Uma curiosidade que ninguém Então eles conhecem perfeitamente o vinho da Madeira. Faz históricos. Fizeram o toast com o vinho da Madeira, é verdade. Sim. Olha, bem lembrado, parabéns. Vai ser umas coisinhas. Isso é bom. Certo. É verdade, isso é pena de não consumir um vinho, ou de não saber um vinho local. Claro. Sim, faz parte da cultura. Mas eu acho que lá está. Nós conhecemos bem os nossos vinhos mais comuns. O resto. Sim, mas eu acho que é muito aquele. Se calhar não podemos ir por aí, mas é o clássico português de que nós valorizamos sempre muito mais o que vem de fora. E nós falamos disso. A grama do vizinho sempre é mais verde. Exatamente, exatamente. O português é muito bem assim. Que nos vinhos também não é bem assim. Porque para tu dares a conhecer vinhos estrangeiros. Eu lembro-me na altura quando trabalhava com o Pedro na Taberna Fina. Exato. Hoje em dia vende-se com muita facilidade um vinho francês a um português, mas naquela altura vender um vinho francês. Não, pá, mas Portugal produz vinhos bons, para que é que eu vou beber um vinho francês? Mas é verdade. É pá, tá bem, mas tu também tens que conhecer o para lá. Claro, tem que saber tudo. Sim, nem 80. Exatamente. Mas era mesmo muito difícil vender um vinho. Exatamente. E depois as pessoas faziam muito aquela comparação. Mas você temos vinhos portugueses tão baratos e tão bons, porque é que eu vou pagar caro por um vinho estrangeiro? Vai pagar caro por um vinho estrangeiro, vai pagar caro por um conhecimento extra. Exatamente, sim, é ir mais além. Exato. Se bem que os franceses abusam um bocadinho nos preços, mas claro. Sabe que isso. Olha, isso é uma boa questão para falar. É verdade. Vinho francês está demasiado valorizado? Claro, não em todos os casos, claro. Não, eu acho que sim. Eu acho que proporcionalmente. É história, né? Tem muita história envolvida. O vinho francês há 2 mercados. Há o vinho, que é o maior genérico, mercado, e há o Grand Cru, tipo os vinhos XPTO. Não existe meio termo, basicamente. Mas não chega cá. Os Grand Cru não existem cá, tipo um Romanée Conti, um Petrus. Em Portugal arranjas. Mas há pouco, o mercado é muito mais limitado. Mais limitado, exato. Mas obviamente que eu não bebo Romanée Conti ou Petrus e nunca provei. Mas provaria se pudesse? Provaria se tivesse a oportunidade? Claro. Não, deixa estar, bebe tudo. Quem não? Mas isso não reflete o mercado do vinho. E dentro do mercado dos vinhos normais, acho que sim. Acho que proporcionalmente um vinho português que é mais barato é igual ou talvez melhor. Porque também em Portugal há uma diversidade que não há em França. Porque em França, por exemplo, é engraçado, nós falamos de vinho
a dizer qual é a casta. Falamos muito de casta, Pinot Noir, Médoc, Chardonnay, Sauvignon. Em Portugal não há muito isso, porque há tantas castas. É o país onde há mais castas no mundo. E blend. Exatamente. E há vinhos às vezes com 5 castas, que não existe isso em França. É engraçado. E então há uma diversidade incrível em Portugal e com uma média de preço que está muito mais acessível que em França. E eu acho que em termos de relação qualidade-preço, o Portugal é muito à frente. E também é assim que nasceu o projeto, porque infelizmente é muito mais conhecido no mundo um vinho italiano, um vinho espanhol, um vinho francês. E porque não um vinho português não é tão conhecido, com uma diversidade das castas e bons preços. Por falar em vinho, o Porto é muito os copos estão vazios e o Daniel vai apresentar aqui o protótipo. Protótipo, vai lá, Daniel. Então, tens de terminar o teu. Exatamente. Já estás demasiado avançado, o Diogo tem esta coisa, não sei. Não tem problema. Num podcast de vinho, a malta chega Claro. lá. Mas temos de esperar pela senhora. Não tem problema, não É tem verdade. problema. Quer dizer, uma mesa com 5 pessoas, só tem uma senhora e ele... Pronto. Já viste? É seguir, gajo quando às a vezes- seguir, não tem Se problema. não quiser beber, pode colocar aqui. cheira um bocadinho. Não, Faz Quero faz ver, mal, sim, não faz senhora. mal. Quero ver, sim, senhora. É o do meu, não posso recusar. Cheira caramelo. É verdade. Mas antes, toque de mas- caramelo. Sim, o toque de caramelo. mas antes disto, eu queria perguntar, já aproveitando a vossa presença, como é que o vinho português é visto em França? O vinho português é o Porto. Porto? O Porto. Vinho verde também, talvez? Vinho verde, muito menos que o Porto, mas sim, é o segundo. Mas é interessante dizer que para os franceses, nós portugueses bebemos vinho do Porto a toda a hora. Eles é acham que completamente para nós, errado. tipo, que não é Completamente nada. Abre a torneira, sai Nossa, Exatamente. Sabem É que há super vinhos. engraçado. Acho que por a França são vinhos muito fortes, Sim. porque é muito sol, muito fortes. Mas em Portugal há vinhos Leves também. é tão diversidade, há uma diversidade Sim, tão grande exatamente. que há de todo lado. É mais isso, é vinhos fortes, vinhos tinto. Sim, os tintos são muito mais conhecidos do que... Mais conhecidos? Sim. Mais que o Sim. vinho do Porto? Não. Não, Não. vinho do Porto no todo. primeiro Porto, e é, depois vinho do Porto, vinhos, sim, sim. Porto. vinhos mais fortes. Mas vinhos somos bem tintos. vistos em França? Portugal é Claro. bem visto? Sim, Claro. sim. E mais. Sim. Não, porque o francês é muito Exato. patriota. Mais Quer dizer seja- que- Sim, Verdade. isso é verdade também. Isso é Mas verdade não também. seja pela mão de obra. Nós somos muito conhecidos em França. Mas Pois também. há uma cultura, como dizer, há muito portugueses em França, em Sim. Ile-de-France, que é Sim. Paris, Ile-de-France. E então há uma ligação um pouquinho comum, porque são dois países latinos, a comida também não é muito longe da comida francesa. É uma Aliás, comida... muita cozinha portuguesa também é baseada. A base Sim, é somos cozinha muito francesa. próximos. Nesse aspecto Sim, somos sim, muito sim, próximos. sim. Há uma cultura comum em termos de vinho, de comida Sim. e mesmo uma cultura Sim. latina. Não, vocês estão bem-vindos. Pronto. boa. Sem Ainda problema. Quer dizer, vocês e eles, porque eu sou brasileiro. Tá, mas também é então- bem-vindo, não tem não há São os diferença. Exato. Tu já és quase tão português como brasileiro. Só no papel. Não. Pelo amor de Deus. Gostamos muito dos brasileiros também, porque em Paris, temos na equipa de Paris, PSG, Sim. temos muito Neymar, Marquinhos, Thiago Silva. Também não estão muito bem assim, mas pronto, vá. Esse é outro assunto. Yeah. Bom, o Então vá. Daniel vai falar Vai aqui precisar então aqui do do protótipo, não é? Aqui E com a- pronto, uma temos parceria. aqui mais um vinho da nossa fantástica parceria com o Virgo Wines. Eric, se pode já pôr aqui na nossa tela, por favor. Hoje trazemos aqui um Chardonnay com curtimento da região de Távora Varosa. Ok? Um vinho... Curtimento é um processo de vinificação. Ou seja, é um vinho branco que tem contacto durante a fermentação com o engaço, películas e afins. Ok? Então vai dar um vinho bastante mais gastronómico. A cor, não sei se já Mais consegue carregada. ver. Consegue? Ok, perfeito. A cor aqui muito mais carregada. Não é filtrado? Ok? pelos Não é vistos. filtrado. E o Já. Tomás fez aqui uma observação importante. Um aroma caramelo. Aroma caramelo, vamos já Exato. verificar. Exatamente. Olha, concordo. Sem dúvida. É o que se nota mais. Não é? Exatamente.
E essa é uma produção pequena, limitadíssima. Exato, só 550 garrafas, né, Daniel? Sim. É o 550, esta é 56. Yeah. Okay? Portanto, estamos a provar aqui uma coisa. Dar ali o close na garrafa. Já boa. Estamos aqui a provar uma coisa super limitadíssima, ok? E podem ir lá ao site da Virgo Wines, tem o meia rolha Cast 10% de desconto, por isso aproveitem para provar isto e muito mais outras coisas que já fomos apresentando nos episódios. Exatamente. Portanto, entrem lá, tem uma visita lá no site da Virgo Wines e tem lá coisas mesmo exclusivas, né, Diogo? E quem tiver dúvida pode procurar também o Arthur nas redes sociais ou a Virgo Wines, entra lá no Instagram, Virgo Wines, manda lá uma mensagem que o Arthur vai ter todo o gosto em responder. Sim. Eu acho que isto é aqui é a primeira vez que temos aqui um vinho Corte e Menta. Acho não? É. Primeira vez. Capaz. Então vamos a isso. A minha memória não é... A minha memória é boa e ela disse que é a primeira vez. Obrigado. Vamos lá ver isto. Peraí. Pois é. O Diogo já ia falhar no serviço. Vamos lá então. Perdeu a estrela. Mais um brinde. Não quer demais. Não quer demais. Virgo Wines, obrigado. Só por curiosidade, esta garrafa que nós acabamos de ver vai ser reutilizada, correto? Se nós pudermos levar, sim. Claro. Uma pergunta sobre isso que eu fiquei aqui. O rótulo, vocês aproveitam também ou como é que é feito? Boa pergunta. Não, porque quando lavamos as garrafas, o rótulo sai e com água... E também não poderiam por causa dos selos, não é? Por causa do selo do IVV, tem que ser por garrafa. Exatamente. O nosso é o CVRVV, que é da Comissão dos Vinhos Verdes. Sim. Ok. Mas o papel é reciclado. E é só um rótulo que faz a volta. Uma coisa que eu descobri sobre o papel reciclado é que o papel reciclado não pode ser reciclado. Não sei se vocês sabiam disso. O papel reciclado não pode ser. Ou seja, imagina, tu consomes o papel, reciclas, depois de ser reciclado não dá para ser reciclado novamente. Eu não sabia. Então depois serve para quê? Tem que ir para o lixo, tem que ser destruído. Não tem capacidade de... Não me explico, não me perguntem porquê, quem me falou nisso. Você traz o assunto e não sabe. Exato. Não, porque imagina... Areias movediças. Quem me falou nisso também foi uma pessoa ligada também à indústria do papel. Porque uma pessoa, o engraçado da restauração é que uma pessoa conhece imensa gente de áreas completamente diferentes. Sim. E ele disse-me que o papel não poderia ser reciclado de segunda vez. Ou seja, então teria temos que averiguar esse ponto. Olha, como disseram que as garrafas também não davam e dão, se calhar o que papel dá para reciclar segunda e terceira vez e eles ainda não descobriram. Quem sabe? Mas dois pontos curiosos no Diogo. A primeira, quem falou para ele que não dava para reciclar um vidro foi um vidreiro. E a segunda, quem falou que não dava para reciclar um papel foi um papeleiro, sei lá como é que chama. então, ou seja, tá aí, se calhar o gajo quer vender mais. Não podemos confiar. Sim. Exato. Não, e ele até me disse que em termos académicos que o vidro não está decidido ainda o estado em que o vidro está. Ou seja, se o vidro é sólido ou líquido. Porque ele deu um exemplo, os vitrais da Catedral de Notre-Dame, quando foram retirados, viram que o vidro, com o passar do tempo, começou a escorrer por causa da gravidade, acredito eu. Ou seja, a base dos vitrais era mais grossa do que a parte de cima, porque o vidro estava a fazer assim, percebes? Okay. Então significa que o vidro não é 100% sólido, porque se fosse sólido não fazia esse efeito. Então não existe, em termos académicos, não existe uma definição, ou seja, há académicos que dizem que o vidro é líquido, mas que a temperatura que está faz com que ele não se... Então eu estou bebendo um líquido dentro de outro líquido. Pois, e na altura da geologia era o tal maleável, que era o que falávamos, portanto... Mas isso não é exposto a altas temperaturas, sei lá? Mas 1500 graus durante 24 horas. Sim, mas imagina, mas o vidro da Catedral de Notre-Dame não foi exposto a 1500 graus. Simplesmente o tempo fez com que ele escorresse. Ou seja, é aquela tal questão que será que o vidro é sólido ou é líquido? Só que é líquido com uma dureza tal que não permite que tu, com muita facilidade, consigas transformá-lo, percebes? Portanto, e achei piada ele dizer-me isto, mas pronto. Sim, mas é muita, como dizer, técnica e aliás, para nós, mas uma garrafa de vidro que seja
Coca-Cola, leite, azeite, vinho, cervejas, pode ser utilizada. A condição, obviamente, de esterilizar a garrafa. Sim, de ter atenção e secar bem a garrafa, no sentido inverso. Sim. Para deixar nenhuma gota de água. Mas sim, uma vez que está feita... O problema dos vinhos é que, infelizmente, não existe só um modelo tipo bordaleza ou de Bordeus. Sim, existe. Existem milhões e mesmo dentro de cada tipo depois há uma mais larga, uma mais e portanto é difícil uniformizar, porque se fosse tudo igual, este era mais processo fácil, era standard. Mas isso fácil. até era uma coisa engraçada que nós falámos no outro dia com a Mariana da Garrafeira Imperial sobre essa ideia de que nós até nem precisávamos de ter sempre as nossas garrafas só, e até podíamos era recolher todas as garrafas e a Audácia ser uma marca com garrafas diferentes, simplesmente para poder recolher e etc. Depois, a nível da produção, como são formatos diferentes, há necessidade de ter atenção nesse aspecto, não é? Porque, exatamente, as calibragens não são as mesmas. De produção do engarrafamento, pois aquilo às esteiras, claro. Sim, porque, por exemplo... Temos de falar com o produtor. Sim, é verdade. As nossas, por exemplo, estas 1000 garrafas foram engarrafadas à mão, mas não é uma coisa muito natural, claro, não é? Claro, normalmente, sempre linhas de montagem. Exatamente, e então as calibragens podem ter que ser diferentes, mas poderia ser uma coisa interessante de fazer, como até um próprio conceito. Seria algo... Sim. Pá, sim. É uma grande ideia, é uma grande ideia. Se bem que para o consumidor, não sei se não entraria em confusão. Epá, mas eu vi este vinho, estava numa garrafa assim, depois estava noutra. Não sei se. Mas aí faz o sentido do consumidor. Não, mas eu estou a dizer. O consumidor fala, não, mas eles. Sim, eu percebo, mas imagina, normalmente o que acontece é numa gama de produção, normalmente esta garrafa, por exemplo, este modelo de garrafa, às vezes é a diferença entre o reserva e o colheita, ou seja, o colheita normalmente um formato mais ligeiro e o reserva um bocadinho mais largo. E isso poderia, se vocês depois lançassem outras gamas de vinho, poderia entrar em confusão para o cliente. Exatamente, sim. Mas é uma ideia a explorar e... Sim. Acho que é um risco calculado. Exatamente. Exato. Eu acho que, segundo o vosso conceito, acho que até fazia algum sentido. Exato, faz sentido. E era um fator diferenciador. E pode ser um bocadinho chocante, digamos, e então a pessoa fica meio... Sim. Olha, vou beber agora este vinho numa garrafa um bocadinho diferente. Exatamente. Por que não? E até mesmo no mesmo jantar vêm 2 garrafas com formatos diferentes. Isso seria um trabalho complicado para o sommelier. Imagina, leva a primeira garrafa, olha, traga mais uma, ela com outra diferente. E mesmo em armazenamento também é complicado, porque às vezes os frios nós temos que colocar os formatos das garrafas estrategicamente por causa da falta de espaço. Sim. Não, é uma logística. Acho que podemos fazer isso se já a Audácia está mais conhecida no mercado. Mas, olha, temos mais credibilidade. Mas passo a passo. Façam, e o problema é de quem vai ter que armazenar. Exatamente. Não nos podemos preocupar com tudo. Exato. Não se preocupem, não queiram aqui curar o mundo. Faço uma ideia boa, faço. Não tenho o meu restaurante, é para dar um jeito. Claro. Compre mais um frio. Aí, mete mais uma. Exato, mete mais um frio. É fazer e ver. Exatamente. Não é ver e fazer. Experimentar. Exatamente. Tem que. É uma ideia gira que está dentro daquele contexto da Audácia. Não é? E o que é que vocês acham aqui deste Orange Wine? Já alguma vez tinham provado uma coisa assim? Primeira vez que eu estou. Não, mas deste género. Deste não. Orange Wine sim. Vou ser sinceros, nunca chegaria à casta Chardonnay, foi aquilo que falámos em off. Exato. Os Orange Wine têm esta. Para quem está nos a ver, Orange Wine e curtimento é a mesma coisa. É só que pronto, uma expressão inglesa e outra portuguesa. Neste caso aqui fica um bocadinho difícil. É assim, um vinho muito agradável em termos aromáticos, boca, mineral, fresco. Não é muito ácido. Não tem uma acidez assim que rebente, mas tem uma acidez equilibrada. No nariz muito interessante, aquelas notas que estavas a falar, caramelo. Fruta de caroço, compotada, é interessante. Mas depois, se me dissesse assim, pá, adivinha a casta, era impossível. É difícil, o curtimento é difícil. Aliás, não é só este. Não é só este, todos. Foi o que falámos. Exato. Os curtimentas, por regra, mas esse por acaso está muito bem. É a última vez que provei um curtimento, eu não gostei muito, mas esse está bem equilibrado. Eu também não. Está bem feito. Eu sou um bocadinho cética, mas efetivamente este
Sim, e está aqui uma coisa que é, são só 550 garrafas, não é? Bastante exclusivo. Sim. Exato, é uma coisa muito exclusiva. E é muito interessante esta numeração, nós pensámos na altura nesse aspecto também, acho muito gira a ideia. Eu acho que merecia, eu acho que a garrafa, acho muito gira a ideia. O vosso projeto merece, porque são só 1000 garrafas, não é? É. Então eu acho que merecia ter... É uma produção pequena. Sim, pois, mas eu acho que merecia ter uma ideia muito gira nas garrafas. Sim. E guardar número 1. Exatamente, não dar a ninguém. Isso é uma coisa que falamos outro dia, que não sabia muito, mas um vinho verde um malvarinho pode se guardar bem. Sim, durante vários anos. Nós bebemos aqui no episódio do Arthur, se não salvo engano, bebemos Foi 2011 ou 12. Ah, não, mas espera aí. 2012. Não, estou fazendo confusão. Aquilo não foi do Arthur? Não, eu sei, mas não era Alvarinho. Era Loureiro. Era Loureiro. Okay. Mas pronto. Vinhos verdes. Vinho verde. Exato, mas em termos da diferença de quando ele era mais recente até quando foi guardado, qual foi a diferença que sentiram-se? Um bocadinho as gorduras, Sim, teve ali uma diferença grande nos aromas. Sim. Mais secundários. Exato. A acidez não estava tão já no topo, exato. mas ainda estava muito mais boa. doce, boa, estava agradável. Talvez fruta seca. Já foi há algum tempo, mais provável. Terciários. Exato, terciários não tanto. Mas fruta seca, Ok. alguma fruta seca. Agora também não tenho assim muito muita cabeça. lembrança. Eu tenho por acaso aquilo anotado. Mas estava bom, é o importante. Estava excelente. Dizem que o Alvarinho, é engraçado que dizem que o Alvarinho é primo da Riesling. Porque quando envelhece ganha as mesmas notas de petrolados. E também dizem da Arinto também. Exato. Aliás, há quem diga que a Arinto é a Riesling. Já ouvi dizer. Mas em termos de ADN dá para descobrir, senão já tinha-se descoberto. Sim. Em termos de ADN se adocicar com o tempo, porque o Riesling pode ser é mais doce, é mais frutado. Sim, assim, depende de se adicionarem aquela, porque depois eles têm as várias classificações depende do açúcar que adicionam. Mas no caso do Riesling tem nomes que é difícil de pronunciar. Sim, os Spatles. Exato. Depois tem o nome que é assim. Mas pronto, os Riesling secos dizem Tronken. E tenho um amigo meu que sabe falar alemão, vai ver isto e vai dizer: não sabes falar isso. Mas é igual os termos em francês. Por exemplo, nós falamos Grand Cru, eles falam completamente diferente. Grand Cru? Nunca vamos chegar naquele nível. Eu digo uma coisa: a língua francesa tem uma sensualidade que é uma coisa. Grand Cru. É o savoir-faire. Qualquer coisa que tu digas em francês. Sim, imagina, nós falamos foie gras. Eles é uma cena. Obrigado. Tipo, até ser ofendido em francês é bonito, é elegante. Não lhe digam isso. Mas é verdade. Por acaso, o próximo gol é realmente. Eu, quando andava na escola, estudei francês e tenho pena de não ter. Porque o turismo, mesmo quando comecei a trabalhar na hotelaria, apanhava muito inglês, não apanhava muito francês ao início e perdi a falta de prática. A prática. É isso. Mas a língua francesa de facto é. Eu já tentei estudar francês, porque eu acho realmente um idioma muito bonito e queria aprender, até porque ia me dar muito mais amplitude em termos de trabalho. Mas é muito difícil, cara. Tentei fazer aula, na altura contratei uma professora particular, ela ia 3 vezes por semana me dar aula e aquilo não entrava, meu. Eu comecei a falar, eu sou muito burro, mano. Há sempre exceções, é complicado, há sempre isso não sei pronunciar, porque eu não sei, tipo o S que não sei pronunciar no final, ou o T, ou não sei o que. E depois não é só isso, uma coisa é, por exemplo, eu tenho lá uma miúda no Ritz que é estagiária, mas para terem noção, a menina é neta do dono da Martel, do Cognac Martel. Para terem noção, é mesmo sangue azul. Exato, mas entretanto, calma, mas entretanto aquilo já não é da família, porque o avô depois teve dificuldades financeiras, teve que vender a empresa a marca, mas pronto, continuou com o nome, a Martel é deles. E há um rapaz que é meu colega, está quase para ser meu pai, mas que ele sabe francês fluentemente. E ela sabe francês porque a mãe é francesa, a avó é francesa, portanto ela fala, e estudou no colégio francês, portanto ela fala francês em casa. Mas ele diz que o francês que ela fala é francês de rua, porque
o francês da alta hotelaria, da hotelaria de luxo, é um francês muito mais pausado. É como o português. Sim. Nós temos que falar o português de rua, tipo, com gíria, com aquelas expressões de rua. E outra coisa é quando nos dirigimos a um cliente de luxo. Pá, e o francês tem isso também, ou seja, tens um francês muito mais rápido e sem... E com muitas expressões também. Já percebi, tu estás a falar o português da rua. Não, é por isso que não falamos nada. Está a descobrir agora. E pronto, há expressões. Nos segredos também. Ele teve a dar exemplos de coisas que ela dizia que na hotelaria não se, para um cliente não se deve falar. Claro. E em francês, portanto, ele estava a ensinar a ela como é que se falava francês. E ela, pois, porque estou habituada a falar assim, não sei o quê, pois estás habituada, mas aqui não é assim. Não é assim. Claro. E de facto o francês tem isso. Porque aprender francês para falar com outras pessoas, clientes e coisas assim, é outra coisa. É outra coisa. Mas o melhor é passar tempo em França. Eu adorava. Esse é o melhor. Umas férias. Claro. Pelo menos comigo foi o que funcionou. Umas férias no sul de França. Porquê no sul? Porquê? Porque é zona de praia, zona de Marselha. Marselha, se calhar não, mas. No Languedoc. Gosto de. Provence, por exemplo. É muito bonito. Muito bom rosé. Sim, exatamente. Por amor de Deus. Se vocês gostam do rosé. É verdade. Por causa de uma viagem que eu gostava de fazer, ainda hei de fazer, que é a viagem pelo Loire todo, que é a zona dos Jardins de França. Fazer tipo começar ali em Nantes e acabar em Sancerre. Para mim é que tem que arranjar alguém que conduza, porque pá, não dá. Vai ser ter muitas paragens e muita garrafa. Sim, claro. Sancerre é muito bom assim. Mas dorme na estrada, pô. Exato, é uma pequena cesta e depois já está pronto. Mas sim, bem, enfim. Enfim, queres fazer aquela pergunta? Bem, estamos a chegar ao fim e portanto há aquela pergunta, neste caso vão haver duas respostas, que é se o mundo acabasse amanhã, qual era o vinho que vocês escolhiam para beber? E o vosso não vale. Sim, não vale vinho verde e não vale vinho francês. Pronto. Não, pode ser vinho francês. Pode ser vinho francês. Estou a brincar. Só não pode ser o vinho dele. Estou a brincar. O vosso vinho é que não pode ser. Queres começar ou queres que eu... Estou a refletir. Eu também estou a pensar, mas pode ser assim uma coisa mais recente. Aquele que nós provámos, por exemplo, o de Setúbal, ele era muito bom e era ligeiro. Eu acho que poderia dar para várias ocasiões. Mas era o último vinho, acho que para é pá, imagina, o mundo ia acabar amanhã. Aparecia na televisão, é pá, atenção, amanhã. Um meteorito vem aí. Temos que refletir um bocadinho mais. Mas temos de pagar o vinho ou podemos roubar o vinho? Se o mundo acabasse amanhã, ninguém cobra nada. Era só entrar na garrafeira, pegar e sair. Ligavas para a Coffee e diz: olha, quer fazer um crédito a 20 anos, mas o mundo acaba amanhã. A gente depois resolve isso. Era entrar ali numa garrafeira e olha, eu ia entrar na garrafeira do GDC4, se fosse o caso. Olha. Não é má ideia. Eu preferir ir à garrafeira nacional. Em Portugal não conheço muito os vinhos que são muito caros. É por isso que eu vou dizer um vinho francês, mas não é porque é francês, é tipo um Romanée Conti que é. Nunca vou provar. Nunca digas nunca. Exato, nunca se sabe. Nunca se sabe. É um vinho que se chama, acho que é La Romanée, do Romanée Conti, acho que se chama assim, um vinho deles, que é o mais caro, eu acho, então. Vou parar lá. Já era que era para encerrar mesmo bem grande, claro, tinha que ser. Mas nós cá dentro desse género, que é um peramanca, seria. Não, Barca Velha. Barca Velha, sim. Mas eu gostava de provar o Noval Nacional 63, que é aquele icónico mesmo, que é um vinho do Porto que é considerado o mais caro que existe. Como se chama? Que é a Quinta do Noval Nacional, que é o ano 63 foi o ano, eu não estou, espero não estar a dizer mais em relação ao ano, mas acho que é o ano mais icónico dele. Nunca disse. E estamos a falar que é uma garrafa que a última vez que vi o preço era mais de 5 mil euros uma garrafa. Porque já há muito pouco. Aquilo é. Claro, eles têm um estoque muito limitado. Aliás, eu nem sei se eles agora já vendem. Porque de facto eles tinham. É uma coisa mesmo. E aliás, eu conheço pessoas que trabalham na Quinta do Noval e que nunca provaram aquilo. E alguns que provaram foi tipo uma pipetazinha que foi assim para dentro de um copo, umas gotas e só para. Já está bom. Porque aquilo é mesmo. E foi o que falámos a joia da coroa da. Os outros vinhos da Quinta do Noval. Então, se eu tenho 2 dias, um dia extra, posso provar. Não, temos de partilhar.
Mas pode ser este, provavelmente, para ela. Exatamente, partilhamos, Claro, sem então. problema. É uma refeição mesmo completa. O vinho de mesa e depois um generoso para Exatamente. acabar. Olha. Enfim, Exatamente. Olha, bem vamos selecionado. terminar Mas aqui com um último brindezinho. Não, só mas para vamos terminar. só antes disso, vou pedir para o Eric colocar claro, na claro, tela o Instagram da Audácia. O pessoal que está em Obrigada. casa quiser seguir. E em breve vocês vão ter a venda ao público Sim, geral. claro. Não é? Exato. Obviamente, o Exatamente, objetivo sim. é de abrir a todos. Sim. E em breve. É isso, o nosso porque programa. também estamos a lançar como dizer, o nosso programa que se chama Traz-me de Volta. Ou seja, esta que é o programa de reutilização. reutilização do vidro. E vamos colocar selos Em todas as Ah, garrafas, todas as para que as pessoas garrafas. tenho mais noção para deste- indicar claro. às pessoas. Claro que sim. Boa. Sim, sim. Excelente. E para quem quiser provar o vinho, pode ir ali na Garrafeira Imperial, não é? Pode, E claro. alguns restaurantes também que têm Alguns já... restaurantes, mais em Lisboa. Sim. Exato. Há o restaurante que se chama La Serra, em Alcantara. Temos vários restaurantes, Barrigas, que é, O Artis. que é muito bom. Há O vários. Artis. Ali a zona da Grande Lisboa, Tem Barro vários. Alto. Rosamar temos também. vários, Sim. Rosamar em Barro Alto. Mas sim, há 15 restaurantes Boa. Por em agora, Lisboa. sim. Por agora. Um restaurante em Turcifal também. Se o Chico está a ver também neste podcast, super restaurante, Quitada fez, muito bom, muito bom. Mas é em Turcifal, não é o mais perto. É Boa. isso. Bom, Muito bem. Vamos terminar então aqui o nosso episódio com um brinde. Obrigado obrigada. aí em casa, quem nos vê, quem nos ouve. Então, Obrigado a nós. para este Obrigado. momento. Obrigado. Brinde à Audácia. por terem vindo e um brinde à Audácia. vocês lá em casa Foi um prazer. já sabem, se quiserem provar este vinho aqui, o protótipo e outros, vão ao site do nosso parceiro Virgo Wines. Tudo aquilo que pedirem vai ter ali um descontozinho de 10%. Portanto, aproveitem. Se aplicarem o código. Se aplicarem o código meia-rolha-cast10. Porque teve um seguidor que fez a compra e não esqueceu de pôr o código. Pois, não, tem que mesmo Perdeu pôr o código se querem o desconto. desconto. Aproveitem, que é sempre um extrazinho que Claro. poupam. E já não se esqueçam de seguir a nossa página, metam lá a seguir, vão ao Instagram, vejam alguns vídeos, alguns shorts que a gente vai publicando. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, já sabem. YouTube também. YouTube. Comecem a seguir. E já sabem, não percam mais um episódio e boas provas. É isso. Boas provas. Boas provas.